Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à parte aí do patrimônio histórico de Itaboraí, segunda parte aí, vamos lá? Como já falei na primeira aula desse bloco, nós temos a Igreja Matriz de São João Batista, temos o Convento Franciscano de São Boaventura, Palacete Visconde de Itaboraí, Teatro João Caetano de Itaboraí, Casa Heloísa Alberto Torres, Casa de Câmara e Cadeia e a primeira loja maçônica do Brasil, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, esses seriam os patrimônios, os prédios históricos da cidade de Itaboraí, que está lá no material que a banca disponibilizou para consulta, e é o que nós estamos aí, no qual nós nos baseamos para montar as aulas, tá bom? Vamos lá? Palacete Visconde de Itaboraí. Vamos conhecer um pouco dessa história. Provável construção desse palacete foi no período de 1803 até 1810. Não há uma certeza de que esse palacete foi construído nesse período, mas há uma desconfiança muito provável, tá? A casa mais antiga de Itaboraí possui arquitetura neoclássica, com feições coloniais, dotada de mirante e erguida na atual Praça Marechal Floriano Peixoto, que fica bem ali no centro de Itaboraí, né? Pertencia à família Rodrigues Torres, uma família muito importante na história de Itaboraí. O palacete possui esse nome em homenagem a Joaquim José Rodrigues Torres, né, Visconde de Itaboraí. Ele foi um importante político, tá, durante o Império Brasileiro, chegou até a ser líder aí da província do Rio de Janeiro, tá? O prédio conserva, apesar das suas alterações sofridas, características de um sobrado típico do final do século XVIII, início do XIX. Então, assim, ele marca bem ali aquele período da história, tá? Que vai transitar entre o ano de 1700 e pouco para 1800 e pouco, ok? Olá, pessoal! Interrompendo a sua aula só um minutinho para te dar um super recado, tá? Nós estamos lançando uma novidade, que é o nosso combo, contendo questões comentadas em PDF de História e Geografia de Itaboraí, Estatuto dos Servidores de Itaboraí e Lei Orgânica de Itaboraí, gente. Esses materiais, separadamente, você vai pagar R$ 28,00, aí para ter aí as questões comentadas. Se você comprar dentro do nosso combo, você vai estar tendo um desconto de R$ 14,00, gente. Você vai pagar R$ 70,00 por todos esses tópicos, né? Por todos esses assuntos nesse material, totalizando aí mais de 200 questões comentadas para você treinar, versando sobre história, estatuto e lei orgânica. Professora, a lei orgânica não está no meu edital. Gente, isso é um equívoco. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão encontrar a lei orgânica. Muitos candidatos estão achando que não terá lei orgânica porque ela não veio separada, não veio destacada no edital. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no edital, ó, lei orgânica está dentro dos conhecimentos de fundamentos da educação. Olha aqui, ó, Prefeitura de Itaboraí, conhecimentos comuns para o cargo de nível médio, língua portuguesa, e aqui, ó, fundamentos da educação, ó. E aqui tá para você, ó, olha aqui a lei orgânica, eu botei até em vermelho, ó. Lei Orgânica do município de Itaboraí. Ela está dentro de fundamentos da educação para todos os cargos. Então, muita gente não está vendo lei orgânica lá separado, discriminada, e está achando que não terá lei orgânica, mas terá sim, tá? Então, você que está aqui assistindo com a gente, já se antecipa adquirindo nesse combo. Você vai ter aí 60 questões comentadas de lei orgânica para não ser pego de surpresa lá na sua prova. Muitos serão pegos de surpresa, mas você que está aqui com a gente não vai ser, tá bom? Então, adquirindo esse combo, você vai ter essa super vantagem. Se você quiser ver como é que o nosso material ó, bota aqui, ó, amostra grátis. Clicou em amostra grátis, vai abrir para você um pedacinho do material. Você pode ver aqui a amostra grátis de todos eles e depois para poder depois aí estar adquirindo, né, com segurança o material que nós estamos oferecendo para vocês, tá? Também aqui no nosso site você vai encontrar, ó, questões aqui, ó, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, né? Você pode abrir aqui, você vai ter no conhecer todos os detalhes, ó, todos os detalhes do que está aqui nesse material. Aqui está todos os tópicos
e quantas questões desse tópico você vai encontrar no nosso material. São mais de 800 questões comentadas para você treinar tanto de conhecimentos pedagógicos, como também da parte de legislação educacional. Tá tudo aqui organizadinho para você. Temos o nosso curso para você que é professor de história, né? Toda a parte específica do seu edital você vai ter questões e teoria em videoaulas aqui no nosso curso para professor de história. Dá uma olhada aqui no nosso curso. E também temos redação. Não somente, né, independente se terá ou não a redação no seu concurso, mas você que faz aí concursos de magistério, se você quiser já se antecipar e estar sempre bem preparado para as provas de redação, tá aqui para você, ó, redação imbatível, um preço super acessível para o material formidável, tá, que está sendo fornecido aqui nesse curso, ok? Então tá aí para você o nosso recado, o link, tá, para você entrar aqui e ver os nossos materiais, o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, dado o recado, vamos embora para a aula. Ele torna-se, no fim do século XIX, sede da Casa de Caridade São João Batista. Então, lá no final do século XIX, ele deixa de ser uma residência e passa a ser uma casa de caridade que vai funcionar lá, mas aí após a segunda metade do século XX, a partir de 1950, né, ele tem reconhecido a sua importância histórica e em 1964 Sobrado é tombado pelo IPHAN. Lembra que eu falei que a gente vai falar muito do IPHAN? Então, esse Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, esse instituto ele vai tombar, né? Ou seja, a partir daquele momento, esse casarão, né, esse palacete, não poderia mais ser modificado. Tá? Em 1966, ele é desapropriado e considerado de utilidade pública pela prefeitura. A partir daquele momento, ele não poderia mais pertencer a nenhum particular, ele pertenceria à prefeitura. Tá? Em 1968, ocorre um incêndio que destrói totalmente o prédio. O prédio original, gente, ele foi destruído num incêndio em 1968, tá? Em 1969 é doado ao governo do estado do Rio de Janeiro, que resolve então reconstruí-la, respeitando as formas e a arquitetura original, para abrigar o Fórum de Itaboraí a partir de 1974. Então, o que aconteceu? Aconteceu um incêndio, o prédio se perdeu. Aí, um ano depois, o que restou, né, a carcaça lá do prédio, o terreno, é doado ao governo do estado e o governo decide reconstruir o prédio na mesma forma do original, do mesmo jeito que era o prédio original. Tá? E após essa reconstrução, esse prédio ele é doado, né, para o fórum, para funcionar ali o Fórum de Itaboraí, a partir de 1974. Só que o Fórum de Itaboraí muda, tá, de local. E aí, em 2000, no ano 2000, o solar passou a abrigar a Prefeitura Municipal de Itaboraí. Tá? E aí sim ele recebeu finalmente o título de Palacete Visconde de Itaboraí, em homenagem ao Joaquim, né, José Rodrigues Torres, que foi o Visconde de Itaboraí. Ok? Tranquilo, né? Nada demais. Agora a gente vai falar do Teatro João Caetano, né, o Teatro de Itaboraí. Tá? Esse teatro foi construído pelo coronel João Hilário de Menezes Drummond em 1827. Tá? Foi o primeiro a receber em 1863 o nome do dramaturgo João Caetano dos Santos, célebre itaboriense. A gente vai falar já do João Caetano, tá? Mas ele foi um cara, assim, no teatro, de extrema importância na história de Itaboraí. Ele falece em 1863 e aí o teatro da cidade de Itaboraí recebe o nome dele. Tá? Então isso foi uma homenagem, né, póstuma ao João Caetano. Com a apresentação de Caetano, tá, pela peça O Carpinteiro da Livônia, que foi uma peça lá em 24 de abril no início, né, dos trabalhos do teatro, que se iniciou, o que se tornaria o marco para a fundação da arte dramática no Brasil e da automatização de um teatro verdadeiramente brasileiro. Tá? Então, o João Caetano ele era um dramaturgo,
nascido em Itaboraí, e ele foi responsável por essa apresentação célebre, né, que ocorreu dentro do teatro, a peça O Carpinteiro da Livônia, tá bom? Vou falar aqui rapidinho, né, mais da história desse prédio onde funciona o teatro, né, o que aconteceu com esse prédio ao longo da história. Depois eu vou falar um pouquinho do João Caetano para vocês entenderem como a história do teatro e do João Caetano se cruzam, tá? Na história de Itaboraí. Vamos lá. Depois de uso nobre e com o recebimento de grandes artistas, visitantes ilustres e membros da família imperial durante o período áureo, né, que é o período dourado, maravilhoso, do século XIX, sofreu algumas mudanças e adaptações a partir de 1924. Tá? Em 1974, após um período de abandono e descaso, ao seu inestimável valor histórico e já em ruínas, teve o restante das suas paredes demolidas ao invés da promoção de sua salvaguarda. Então, o que acontece? Em 1974, o teatro estava danificado, né, estava com muitos problemas, e aí, em vez da prefeitura fazer a sua reforma, decidiram demolir. Demoliram o teatro, um teatro do século XIX, um teatro extremamente importante na história da cidade. Vamos demolir, e eles demoliram, tá? Mas aí, ó, em 1985, o então prefeito João Batista, né, Cafaro, promove a sua reconstrução com uma nova fachada que permanece até os nossos dias, tá? Então foi feito um novo teatro, tá? Com o mesmo nome, com a mesma proposta, mas um novo prédio. Só que essa obra, gente, foi incompleta, tá? Ainda faltou muita coisa, ficou muito carente ainda de estrutura para o funcionamento do teatro, e até hoje essa incompletude, né, permanece. É bonita a palavra, né? Incompletude, tá? Essa característica dele incompleta continua de pé, tá? O teatro ainda não foi totalmente estruturado como deveria ter sido. Já recebeu grandes artistas, gente, como Chico Anísio e Júlia Gann, tá? Dentre outros. Nem precisa de outros, né, gente? Recebeu Chico Anísio? Precisa de outro? Não precisa, mas ele recebeu outros também. É reconhecido pelo IFAM como um dos mais importantes do Brasil, por sua importância histórica e pela relevância de seus principais personagens. Vamos falar de alguns personagens históricos de Itaboraí que fazem parte, né, da história do teatro, tá? O dramaturgo Joaquim José Rodrigues Torres, né, que nós já vimos, foi o Visconde de Itaboraí, e ele também era dramaturgo, cara, né, multi-tarefa. O escritor e romancista Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor daquele livro famoso chamado A Moreninha, tá? Ele era itaboriense e ele teve a sua história, né, de envolvimento com teatro também. O sociólogo e político Alberto Torres, que é um cara assim, que também foi muito importante na história de Itaboraí. E o Salvador de Mendonça, que junto com Machado de Assis fundou a ABL, tá? Que é... O que é a ABL, professor? Academia Brasileira de Letras, tá? Academia Brasileira de Letras, é a ABL. Então, o Salvador de Mendonça, junto com Machado de Assis, fundou a ABL, ok? Vamos falar rapidinho do João Caetano. Tá aqui uma imagem dele, imponente, né? Ele era nascido em Itaboraí, tá? Em 1808. Dentre várias ações, ele fundou a Companhia Nacional João Caetano, além de atuar, né, em muitas peças, porque ele era ator também, tá? Tanto no Rio como nas províncias. Ou seja, ele não só escrevia como ele atuava, tá? Ele publicou 2 livros sobre a arte de representar: Reflexões Dramáticas, em 1837, e Lições Dramáticas, em 1862. Dono absoluto da cena brasileira de sua época, morreu em 24 de agosto de 1863, no Rio de Janeiro. Quando ele morre, o pessoal vai lá e coloca o nome do teatro em Itaboraí, dá um nome a ele. Na verdade, ele, o João Caetano,
Ele vai dar nome de rua, tem vários teatros, é um cara assim reverenciado dentro do cenário da dramaturgia no Brasil, tá? Dentro do teatro, ok?